Diz assim a palavra do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo, ao monte do Senhor? Quem subirá ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jure penosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a face ao Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Então a palavra confirma aqui que do Senhor a terra, né? Todos que nele habitam, né? E ele fala aqui que subirá ao monte, né? Quem será o seu coração? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, nós precisamos de ter o coração voltado para Deus, para poder fazer parte e entrar no seu lugar santo, na sua entrada eterna, estar ali na sua presença. Nós estamos aqui nessa manhã para agradecer a Deus, né, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que nós precisamos, nós temos colocado na presença do Senhor e nos colocarmos sempre na presença do Senhor, orarmos por nós, pelas pessoas que nós conhecemos, por vizinhos, amigos, pelos membros da igreja, por todos eles, amém? Amém. Vamos estar orando, depois nós estaremos louvando o Senhor. Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, meu Pai, na Tua presença, para glorificar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus, e para pedir, Senhor Deus, que Tu venha estender a Tua mão a favor dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, meu Pai, que Tu toca na vida de cada um dos membros dessa igreja, meu Pai, que Tu possa visitar aqueles que não estão aqui, meu Pai, nós colocamos cada um deles na Tua presença. Te pedimos, Senhor, que Tu traz bênção, traz paz, traz saúde e traz prosperidade na vida de cada um, Pai, porque sabemos que Tu é o Deus que pode todas as coisas, tudo está nas Tuas mãos, na Tua presença. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, para Te agradecer, para glorificar e para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado mais uma vez por tudo que Tu tem feito, Pai, e continua nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Salve nosso Pai do Senhor. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao
escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal em morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, amém? Vamos orar novamente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã estarmos aqui na sua casa, meu Deus, por estarmos aqui na sua presença, Pai, louvando o teu nome, Senhor, glorificando o teu nome, meu Pai. Nós colocamos diante de ti, Senhor, essa igreja, colocamos diante de ti as nossas vidas, meu Pai, cada membro, Senhor, desta igreja. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha agir nas nossas vidas, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, que o Senhor venha nos despertar, Deus, para que a gente esteja sempre, Senhor, na tua presença, nos teus caminhos, meu Pai, fazendo a sua vontade, Deus, buscando, Senhor, a sua face, meu Pai. Repreende em nome de Jesus, Senhor, todo desânimo, Deus. Repreende, meu Pai, toda frieza, todo cansaço, meu Pai, tudo que não vem de ti. Que em nome de Jesus, Senhor, derrame sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, com a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Repreende todo o mal, Senhor, do meio do seu povo. Repreende em nome de Jesus toda seta, meu Pai. Repreende, Deus, toda enfermidade, Deus, que tem assolado a vida dos teus filhos. Que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, Deus, que o Senhor já levou sobre si as enfermidades. E nós cremos na tua palavra, Senhor, e tomamos posse, Deus, das tuas promessas, meu Pai. Que o Senhor continue falando conosco esta manhã, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos, glorificado é o nome do Senhor. Tem algum dos irmãos que querem falar algo nessa manhã? Se tiver com a oportunidade. Orar mais uma vez, né? Orar pela Betânia, orar pela Emmanuel, orar pela Sara, orar por cada um de nós. Querido Deus eterno Pai, essa manhã na tua presença eu quero apresentar a irmã Betânia, Senhor. Toma aquela vida em tuas mãos, Senhor. Repreenda aquela enfermidade que não é de ti, Senhor. Ela possa fazer aquelas cirurgias e ser bem sucedidas. Que não seja, Senhor, o homem dessa terra que vai tocar na minha
transformação de vida. Eu te peço nesta manhã. Que tu venha em encontro de nossas vidas aqui nessa manhã. Para fortalecer a nossa fé, Senhor. Para nos dar saúde, Senhor. Para nos dar paz, para nos dar alegria. Repreender todo mal, todo laço do passarinho, toda peste perniciosa. Toda cilada do inimigo, todo olho grande. Eu te peço nesta manhã. Derrama do teu amor e da tua bondade sobre esse lugar. Abençoe Isabela naquele colégio, Senhor. Cuide daquela criança ali e daquelas outras também, Senhor. Cuide do meu filho, cuide do Luciano também, Senhor. Abençoa minha vida, Senhor. Abençoa o Luciano. Abençoa a vida da irmã Patrícia. Abençoa o pastor Pedro, Senhor. Que tu venha, Senhor, no nosso encontro nesta manhã. Derramando as bênçãos e as bênçãos sem medida. Eu te peço, Deus. Muito obrigado, Papai do céu. Porque nós estamos aqui, Senhor, para te obedecer. Nós estamos aqui em gratidão a ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é Deus da nossa vida. Eu já te louvo e te agradeço mais uma vez por esse culto que é maravilhoso, Senhor. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falava coisa? Glória a Deus, né? É bom nós estarmos aqui, né? Nos alegrarmos do Senhor, orarmos pelas pessoas, por aqueles que não puderam vir. Que Deus visite cada um, vai movendo a mão a favor de cada um. Nos dê a vitória, amém? Vamos ouvir a palavra com a pastora. Vamos com o Pai do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura que está em 1 Samuel, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, seu filho, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica num lugar oculto e esconde-te. Amém? Só esses dois versículos. Ontem eu estava assistindo o filme de Davi com as crianças. E aí, né, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente conhece a história de Davi e a gente sabe que Davi, bem jovem, né, ele foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. E a gente sabe que já tinha Saul como rei de Israel, mas Deus rejeitou Saul e ele unge Davi. Foi o próprio Deus que escolheu Davi para ser o rei. Foi o próprio Deus que mandou o profeta Samuel ir até ali e ungir ele. E depois que Davi é ungido a rei, a gente podia pensar assim: agora ele vai ficar só na vida boa, né? Vai ser só tranquilidade, ele recebeu a unção do Senhor. E foi justamente o contrário que aconteceu. Essa passagem que fala aqui, que a gente leu, fala que Saul estava querendo matar Davi. E foi assim por muito tempo. Então, mesmo depois dele ser ungido pelo Senhor, aí foi que começou a perseguição, aí foi que começou a tribulação. Ele tinha que fugir, ele teve que se esconder várias vezes, né? Saul até se aproximou para tentar matá-lo. E aí, muitas vezes, a gente está passando por problema, por dificuldade, né? E a gente fica pensando: como assim? Como assim Davi, depois de ser ungido, foi perseguido? Como assim Davi, depois de ser ungido, tentaram matar ele? Por que tanta dificuldade? Por que tanta perseguição? Mas a gente sabe que tinha um grande propósito de Deus na vida de Davi. E quando a gente lê a Bíblia e a gente observa a vida de outros homens de Deus, a gente vai ver que coisas semelhantes aconteceram. Quando Deus dava um grande propósito para alguém, uma grande missão, vinham as perseguições e vinham as tribulações. A gente tem o exemplo de José, José, ele sonhou que ele seria grande, ele sonhou, a família dele se prostrando diante dele, ou seja, foi uma revelação de Deus que ele teve. E mesmo depois disso, o que aconteceu? Deus tinha um propósito na vida de José. E aí ele foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. Lá no Egito se tornou um prisioneiro, foi para a prisão. A gente vê também o próprio Jesus, quando Jesus nasce, e a gente sabe que Jesus era o Filho de Deus, mas
Herodes quer matar Jesus. Como ele não sabia quem era Jesus, onde estava Jesus, ele manda matar todas as crianças. E aí Jesus tem que fugir para o Egito junto com a família dele, para ficar ali escondido até que tivesse seguro novamente para ele voltar. Então a gente vê aqui uma perseguição na vida de homens que foram escolhidos por Deus para um grande propósito, para uma grande missão, né? Então a Bíblia mostra isso para a gente, que esses homens, né, eles sofreram perseguição. A unção que eles receberam da parte de Deus, ela não livrou eles da perseguição, mas a gente vê que a unção que eles tinham protegeu, né? Por mais que tivesse perseguição, por mais que tivesse provações, eles estavam guardados e protegidos. A gente viu que Saul não conseguiu tocar em Davi, né? Ele não conseguiu matar Davi, muito pelo contrário, quem morreu, né, em batalha foi ele. Então a provação que estes homens passaram serviu inclusive para prepará-los para o propósito que Deus tinha na vida deles, né? Então toda essa provação, essa perseguição que Davi passou, preparou ele para o que ele seria, né? A provação que José passou também preparou ele para ele chegar no destino que ele tinha. A gente também vê testemunho de pessoas, né, que hoje são usadas por Deus, né? Ou então pessoas que já morreram até, mas que foram grandes homens e mulheres de Deus. Quando a gente vai ver o testemunho dessas pessoas, a gente vê que eles passaram por grandes provações, passaram por grandes perseguições, e às vezes a gente fica pensando, né, como é que é, né, por que essas coisas acontecem? E aí a gente vê que além de ser para nos preparar, para nos fortalecer, porque quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa por uma provação, a nossa fé é fortalecida, a gente amadurece espiritualmente e a gente fica mais forte, porque você sabe, eu passei por isso e o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. E aí, quando você tiver novos problemas, novas dificuldades, você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais forte. A gente vê principalmente que que o inimigo também, porque no mundo espiritual as coisas elas já aconteceram, né? E o inimigo sabe o que já aconteceu no mundo espiritual, porque ele tem essa visão espiritual. Então às vezes ele vê uma pessoa e ele sabe que aquela pessoa vai ser usada por Deus, e ele já se levanta para tentar impedir. Inclusive na infância a gente vê quantos levantes, quantos ataques que tem contra a infância, porque o inimigo quer atrapalhar o propósito de Deus na vida das pessoas. Mas a gente sabe, que a gente viu aqui na vida de Davi, ele recebeu a unção, ele foi perseguido, mas Deus o guardou e Deus o protegeu. Então quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o inimigo pode se levantar, mas Deus vai guardar e Deus vai proteger. Davi, mesmo sendo perseguido, ele não esmoreceu na fé. Ele continuou sendo um adorador, ele continuou orando, ele continuou firme no propósito e firme no Senhor. Quando a gente lê os Salmos, a gente vai ver, né, vários Salmos de Davi, e a gente vê que Davi falava assim, os Salmos assim, o Salmo de Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul, o Salmo de Davi quando ele pecou, o Salmo de Davi quando Natan veio confrontar ele. Então assim, a gente vê que em toda a vida de Davi, mesmo nos momentos de perseguição, mesmo nos momentos de tribulação, ele permaneceu firme no Senhor. A gente vê isso através dos Salmos. Ele continuava orando, ele continuava adorando a Deus, ele continuava louvando a Deus, porque Davi, apesar dele ter se tornado rei, né, ele começou como pastor e ele era do louvor, né, ele tocava harpa, ele começa tocando harpa para Saul. Então ele fez muitos salmos porque ele amava adorar o Senhor, né? E esse é o segredo de quando nós sofrermos perseguições, de quando nós sofrermos provações e tribulações, porque nós sabemos que vamos sofrer. É a gente permanecer firme no Senhor. Aconteça o que acontecer, nós temos que permanecer
firmes no Senhor. Independente de qualquer coisa, nós temos que permanecer orando, nós temos que permanecer confiando em Deus, nós temos que permanecer buscando o Senhor, porque com Deus ou sem Deus nós teremos tribulações e nós teremos aflições, mas com Deus é muito mais fácil, né, a gente passar por essas coisas, porque aí a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, quando a gente está passando por tribulação, por problemas, e a gente ora, e a gente ora, e a gente ora, e parece que não vê solução, parece que as coisas não acontecem, parece que Deus está ouvindo, parece até que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos, né? O Senhor, Ele está conosco, e a gente vê isso quando a gente recebe o livramento, né? Quando a bênção chega, né? A gente vê realmente o Senhor estava comigo, né? Quando a gente olha para trás, para as nossas vidas, e a gente vê todas as coisas que Deus fez, né? E a gente se lembra, meu Deus, naquela vez, naquela época eu passei por isso, assim, 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 e hoje, olha o que eu estou vivendo, né? Olha a bênção, olha onde o Senhor me colocou, né? Então, quando a gente permanece firmes no Senhor, nós temos a vitória, né? Então esse é o segredo. Eu falei de José, e José também, ele mesmo quando ele estava foi vendido como escravo para o Egito, quando ele foi preso, ele continuou firme no Senhor, ele continuava acreditando em Deus, ele continuava obedecendo ao Senhor, ele tinha uma vida de integridade, né? Ele tinha um caráter reto por causa de Deus. A gente olha para a vida de José, quando a gente lê a história dele, o que ele fazia, né, a maneira correta que ele vivia, era por causa de Deus, porque ele temia o Senhor, né? Então nas nossas vidas tem que ser assim, né? A gente tem uma vida correta, a gente faz as coisas certas, a gente busca a face do Senhor por causa de Deus. Então, independente do que aconteça nas nossas vidas, a gente precisa permanecer firme no Senhor, né? A gente vê a perseguição que Davi sofreu, né? Nós lemos aqui, né, que Saul queria matá-lo, mas ele permaneceu firme no Senhor, e no tempo certo, no tempo determinado, né, ele foi coroado como rei de Israel, né? E até hoje, para os judeus, né, ele foi o melhor rei, né, que Israel teve. Então, a constância dele no Senhor, né, a obediência dele ao Senhor, né, fez com que o nome dele fosse reconhecido, e ele se tornou inclusive, né, ascendente de Jesus, né? Jesus veio da descendência de Davi. E então, assim, que a gente aprenda, né, com a palavra de Deus, que a gente aprenda com esses homens de Deus, que quando nós estivermos sendo provados, né, quando a gente estiver passando por tribulação, nós temos que permanecer firmes no Senhor, né, porque o mundo espiritual está nos observando, né, tanto Deus quanto o inimigo também, né? E quando a gente permanece firme no Senhor, quando a gente permanece em Deus, com certeza absoluta, pela palavra de Deus, nós vamos receber a vitória, né? Nós vamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, como a palavra de Deus nos diz, né? Então, que a gente permaneça no Senhor, independente de qualquer coisa, né? Que a gente ore, que a gente leia a palavra de Deus, que a gente busque a face do Senhor, né? Que a gente faça a vontade de Deus, porque com certeza o Senhor, Ele está nos guardando, o Senhor, Ele está nos protegendo. A bênção de Deus, né, a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, ela faz a diferença. Amém? E essa é a palavra, e vamos orar mais uma vez? Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo seu cuidado. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, meu Pai, porque o Senhor é bom, meu Deus, e nós sabemos, meu Pai, que o Senhor cuida das nossas vidas, porque o Senhor é misericordioso, Deus, e nós clamamos, meu Pai, pela sua misericórdia. Deus, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, a nossa família, Deus. Pai, nós sabemos que o inimigo se levanta, que o inimigo, meu Pai, tenta afastar do Senhor, que o inimigo tenta destruir, que o inimigo tenta trazer tristeza, mas Deus, o Senhor é mais poderoso.
Nós confiamos, meu Pai, na sua misericórdia, nós confiamos, Deus, no seu cuidado, meu Pai, porque o Senhor, Pai, está nos dando livramentos, está dando livramentos, Deus, para a nossa família. O Senhor, Pai, está colocando todas as coisas em ordem. O Senhor, Pai, está abençoando, Deus, cada um dos nossos familiares, Deus, porque nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos orando, meu Pai, nós estamos buscando a Sua face, Deus. Nós estamos colocando cada um, meu Pai, diante de Ti e pedimos, Deus, que o Senhor faça a obra, meu Pai, que o Senhor venha libertar, meu Deus, que o Senhor venha transformar, meu Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha restaurar, porque o Senhor, Deus, é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, Deus, e nós cremos em Ti, meu Pai. Nós colocamos todas as coisas diante do Senhor, colocamos a nossa vida, meu Pai. Colocamos, Senhor, todos os nossos pedidos, Deus, todos os pedidos dos Teus filhos, meu Pai, que eles estão clamando, Senhor, que eles estão colocando diante de Ti. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está abençoando nesta manhã, que o Senhor, Deus, está abrindo portas, meu Pai, para os Teus filhos, que o Senhor está entregando, Deus, aquilo que eles estão pedindo, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, porque eles estão sendo fiéis a Ti, Deus, porque eles estão aqui na Sua casa, porque eles estão Te buscando, meu Deus, porque confiam em Ti, meu Deus, e eu creio no Seu agir, meu Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, essa semana, Deus, esse mês, esse restante de ano, meu Pai, porque nós já chegamos na metade do ano e nós cremos, Deus, que a próxima metade vai ser de bênção, meu Pai, vai ser de vitórias, Deus, na vida dos Teus filhos, meu Deus. É isso que nós Te pedimos, Senhor, nesta manhã, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, que bom que nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? A pastora chorou, nós vamos agora estar realizando, dando a bênção final e encerrando o nosso culto, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.